A paz do Senhor, a paz do Senhor para a igreja Manancial de Vida, para todos os ouvintes da palavra do Senhor nessa noite. Como foi um dia para o pastor Denizar, foi para o Alex, foi para os demais irmãos que trabalham aqui. É novidade para todo mundo, para mim, como a primeira vez que estou me ministrando diante de uma live, eu quero pedir a compreensão dos irmãos e eu queria compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração, texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes. Tempo de pandemia, tempo difícil, onde tem nos impossibilitado de estarmos juntos. Confesso, irmãos, que estou morrendo de saudade dos irmãos, de rever os meus amigos, de compartilhar de abraços com vocês. Mas Deus é bom o tempo todo e não perde o controle nunca. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes. Como eu tenho pouco tempo, quero ser bem sucinto e objetivo no que Deus ministrou no meu coração. Estava conversando com Deus hoje, ao entardecer, do que iríamos falar aqui hoje. E Deus me inspirou num tema, e o tema é Sinto o cheiro de avivamento. Aleluia. Sinto o cheiro de avivamento. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. É um texto no livro de Juízes que eu gosto muito. Não em si pela situação que envolvia o povo de Deus na época, mas pelas lições que já extraí para a minha própria vida e quero compartilhar com vocês também. Juízes capítulo 6, quero louvar a Deus pelo ministério dessa igreja, que brilhantemente tem desempenhado um trabalho aqui de comunicação fantástico. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Denizar, pela vida do pastor Éder, pela vida do presbítero Alex, do Godoy, da Carolina, que sempre está aqui à frente do louvor, e dos demais irmãos que têm trabalhado nas lives aqui, transmitindo a palavra do Senhor para você que está em casa. Eu, quando estou em casa, nós temos feito os cultos domésticos e acompanhando os cultos que são transmitidos aqui pela igreja. Nós temos orado pela igreja todos os dias. Nós temos feito culto doméstico todos os dias, como nunca antes fizemos. E Deus é bom o tempo todo, tem trazido avivamento para minha casa e tenho certeza que muitas coisas têm sido ajustadas, muitas coisas Deus tem feito nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas das vezes isolados em casa. Deus tem me dado o privilégio de trabalhar todos os meus dias e tenho visto a ação de Deus por onde passo, pessoas sensibilizadas pela palavra de Deus, pessoas sendo tocadas pelos louvores que têm sido toados, pessoas que antes nem ouviam louvores e hoje têm sido alcançadas através de louvores, pessoas comovidas, pessoas tocadas por Deus. Avivamento de Deus acontecendo na terra. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedendo que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, versículo 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor,
Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu, quando falo de avivamento, eu não falo de um avivamento movido ou promovido por homens. Quando eu falo de avivamento, eu não falo de um avivamento promovido pela igreja, porque avivamento só é promovido por Deus. E quando nós falamos de avivamento, em toda a história bíblica, de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que Deus visitou a terra com um avivamento, o tempo que foi alcançado por Deus por um avivamento foi antecedido por calamidades, por um momento difícil, por um momento de crise, por um momento de colapso financeiro, por um momento de promiscuidade, por um momento de imoralidade, por um momento de apostasia, por um momento de dor. Quando nós falamos de avivamento e comparamos com o tempo que nós estamos vivendo, Deus ministrou meu coração esse sentimento. Sinto cheiro de avivamento, porque o tempo, o momento que nós estamos vivendo é muito propício para o avivamento de Deus acontecer. Eu tenho 45 anos de idade e sempre ouço falar sobre isso, sempre ouvi falar sobre avivamento. Só que nunca senti tanto o momento de Deus para um avivamento como esse. Momento de Deus para um avivamento na família, momento de Deus para um avivamento no casamento, momento de Deus para um avivamento na humanidade, momento de Deus para um avivamento na igreja. Na igreja. O texto ao qual nós lemos fala de Juízes. Para mim, na minha concepção, estudando a palavra de Deus, Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia, porque ele relata justamente o momento de inconstância do povo de Deus. Um momento onde o povo de Deus oscilava na fé com Deus. Uma hora estava servindo a Deus, uma hora estava distante de Deus. O texto que nós lemos, o livro de Juízes capítulo 6, fala justamente isso. Um tempo em que o povo sofreu muito com as investidas dos inimigos. Um tempo que houve pobreza diante do povo, um tempo que houve depressão, um tempo que houve medo. O povo estava dominado por medo, o povo estava dominado por um sentimento de desamparo. Passaram-se 7 anos para lembrarem-se que através da oração, através da busca de Deus, as coisas aconteceriam em favor do povo de Deus. Passaram-se 7 anos. A Bíblia diz que eles lembraram de Deus e clamaram ao Senhor. E ao clamarem ao Senhor, Deus enviou um profeta e chamou a atenção do povo, a uma responsabilidade. Todas as vezes que nós falamos de avivamento, nós falamos de confronto de Deus, nós falamos de conserto, nós falamos de arrependimento, nós falamos de se voltar para Deus, sabe? E quando nós falamos de se voltar para Deus, quando nós falamos de avivamento, é justamente isso que tem acontecido no nosso tempo presente. Uma pandemia que alcançou o mundo inteiro. Não foi um país específico, parou o mundo inteiro. Famílias inteiras no mundo inteiro estão isoladas em suas casas. No mundo inteiro, um pequeno número de crentes estão fazendo lives no mundo inteiro, propagando da maneira que podemos a palavra de Deus. Mas eu vejo nesse mesmo tempo de isolamento, nesse mesmo tempo de enclausuramento, nesse mesmo tempo difícil, eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus transformando pessoas. Eu vejo Deus sensibilizando corações que outrora fechados para Deus. Hoje eu vejo um tempo onde está facilitada a entrada da palavra do Senhor, da pregação do Evangelho. Eu converso com algumas pessoas que não professavam fé em Deus, sensibilizadas. A gente começa a falar de Deus, o que está passando para ouvir. As pessoas estão dando atenção à palavra de Deus. Isso eu chamo de avivamento. Sabe, algo grande e extraordinário vai acontecer no seio da igreja, vai acontecer no nosso bairro, vai acontecer na nossa cidade e vai acontecer na humanidade. Deus está chamando a atenção da humanidade para Ele. Deus está convidando a igreja dele a um concerto, a uma intimidade nunca antes vivida. Sabe, o texto de Juízes fala de um povo
que tinha experiência com Deus, um povo que desfrutava das benesses de Deus, um povo que desfrutava do amor de Deus, do cuidado de Deus, se acomodaram na fé, se distanciaram da fé, e por conta desse distanciamento de Deus, as coisas ficaram difíceis para ele. O texto fala que eles semeavam na terra, e no dia da colheita, os inimigos vinham e devastavam tudo. Por conta dessas investidas dos inimigos, durante 7 anos, um grupo viviam em covas como defuntos, cavavam os buracos, se colocavam ele entre famílias dentro desses buracos. Um outro grupo partia para as cavernas, vivendo como bichos, como animais ferozes, que procuram cavernas para hibernarem, procuram cavernas para se esconderem dos predadores, e outros procuravam refúgio em fortificações, em casas subterrâneas, porque os inimigos vinham e tomavam tudo. Se encontrassem pessoas, matariam com o fio da espada. Um povo experimentado em Deus, um povo que desfrutou das benesses de Deus, um povo que já desfrutou do cuidado e do amor de Deus, agora vivendo como quem não tem Deus. Deus usa métodos para chamar a atenção desse povo. E o método foi a permissão de que as coisas difíceis acontecessem, fazendo com que eles despertassem na sua fé para se voltarem para Deus. Hoje eu vejo pessoas que antes andavam ocilosas na presença de Deus, estão com a sua fé revigorada, mesmo estando em casas. Aleluia. Deus está movendo sobre a face da terra, Deus está chamando a atenção. Esses são os métodos que Deus usa muitas das vezes para nos chamar a atenção, para nos despertar, para nos convidar a vivermos uma intimidade, sabe? Estreitarmos a nossa aliança com Ele. Um povo de Deus, um povo que já havia desfrutado dos favores de Deus, agora vivendo em covas, vivendo em cavernas, vivendo em fortificações. O avivamento de Deus aconteceu em muitos episódios na Bíblia, sempre em momentos calamitosos, sempre em momentos difíceis. Foi assim na retirada do povo do Egito. Houve séries de situações para fazer com que o povo se despertasse para ele. Deus com mão forte tirou eles do Egito. Foi assim nos tempos de Neemias, foi assim nos tempos de Abacuque, foi assim nos tempos de Joel, foi assim no nascimento da igreja, a igreja primitiva. Tempos de perseguições, tempos de homens e mulheres de Deus sendo mortos ao fim das espadas, para que o avivamento de Deus os alcançasse. A gente vai ver Pedro, ele pregando o evangelho, muitas almas, milhares de pessoas sendo alcançadas pelo poder do evangelho, pelo poder da divulgação da palavra de Deus. Porque é um tempo difícil, os corações quebrantados, arrependimento nos remete a arrependimento, avivamento nos remete a arrependimento, a quebrantamento, a conserto, a mudança radicalmente de vida. Sabe, eu vejo na história de Juízes essa frase: e o povo fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Em vários capítulos você vai encontrar essa mesma frase. Deus sempre usando de misericórdia, levantando um juiz como um forte para, conduzir o povo às vitórias, conduzir o povo às bênçãos de novo. Foi assim nesse episódio no capítulo 6. Deus levanta Gideão, todo complexado, deprimido. Deus começa a dialogar com ele através de um anjo, começa a trabalhar no coração dele, começa a encher ele, começa a avivar ele. Deus, por conta de milhares de pessoas, Deus começou a reduzir o número para mostrar que ele era Deus, e com Gideão e 300 homens, Deus fez com que o povo desfrutasse das vitórias de novo. Não precisou um número grande. No avivamento acontece isso. Deus usa o pequeno, Deus usa o menor, Deus usa o menor número para trazer conscientização à nação. Deus está fazendo isso nos 4 cantos da terra. Deus tem usado pessoas através de lives, pessoas entregando uma palavra de Deus, pessoas trazendo conforto aos corações enlutados, pessoas, sendo confortadas através da palavra de Deus, nesse
tempo presente de clausura, de isolamento, Deus está trazendo um avivamento para essa nação. Eu tenho certeza que quando as portas das igrejas se abrirem, vai ser um culto apoteótico, onde a presença de Deus será notada, onde a presença de Deus será valorizada, onde o nome do Senhor será exaltado como nunca antes. Sabe, aquele que brincava de ser crente deixará de brincar, porque está vendo que somente aos pés do Senhor para alcançarmos vitória. A situação não é fácil, a situação é difícil, mas Deus não perde o controle. Aleluia. Nunca. Aleluia. Nunca. Sabe, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você tem sido alcançado por Deus através das ministrações que têm sido feitas aqui, através da palavra que tem sido pregada, através dos louvores que têm sido entoados. Isso chama-se avivamento de Deus, sabe? A situação era para que não houvéssemos oportunidade de falar de Deus, mas aprove acontecer essa situação num tempo onde a internet nunca foi tão útil como está sendo agora. A palavra do Senhor tem sido pregada, os louvores têm sido entoados, e a igreja está movendo, a igreja está ativa, a igreja está andando, a igreja está proclamando o reino do Senhor. Eu falei aqui na minha primeira fala que a igreja ela não promove avivamento, mas a igreja anuncia o avivamento, a igreja mostra o caminho do avivamento. É o que nós estamos fazendo aqui nessas lives, avivando a tua vida, fazendo com que a sua fé não seja uma fé superficial, escorada por momentos e circunstâncias, mas que sua fé seja uma fé inabalável diante das circunstâncias que nos rodeiam. A nossa fé precisa estar firmada em Deus. Em Deus. Aleluia. Esse povo foi alcançado depois que clamaram ao Senhor. Eu tenho ouvido aqui o presbítero Alex, o pastor Denizar sempre anunciando, uma hora no WhatsApp, uma hora no YouTube, uma outra hora no Facebook, chamando a atenção da igreja para o relógio de oração. Sabe, a igreja precisa orar, a igreja precisa estar de joelhos, a igreja precisa clamar ao Senhor. Sabe, toda a história da Bíblia, quando o povo de Deus se moveu para clamar a Deus, Deus respondeu e agiu com mão forte. Eu quero louvar a Deus pela vida de você que está me ouvindo, e quero te convidar sempre a estar fazendo da sua casa a extensão da igreja Manancial de Vida, que você possa estar reunido com sua família, clamando ao Senhor pela sua vizinhança, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pelo ministério dessa igreja, pelos seus amigos que não professaram a fé em Cristo ainda. Vamos, sabe, ser canais de Deus nessa terra, vamos anunciar o avivamento do Senhor, porque eu sinto o cheiro de avivamento de Deus chegando, sabe, um avivamento que eu ouço falar, mas um avivamento que eu ouço falar é um avivamento promovido por homens, mas o avivamento que eu estou falando é um avivamento promovido por Deus, aonde mexerá nas nossas estruturas, mexerá em nossas bases. Aquele que andava oscilante não andará mais. Aquele que estava, sabe, desanimado, andará animado. Sabe, que Deus alcance a sua vida, que Deus visite o seu lar, visite a sua vida, que Deus prossiga te abençoando muitíssimo e sempre. Eu quero pedir também que vocês, ao orarem, orem pelo ministério e orem pela minha família também. Que Deus prossiga abençoando vocês muitíssimo e sempre. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade que foi me concedida nessa noite. Um beijo no coração de todos. Amém.